Boa tarde, Tiago, tudo bem? Opa, boa tarde, Carlos, tudo bom? Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pessoal, vou apresentar vocês então, né? O Tiago Marques, que entrou aqui na chamada conosco, é o atuário responsável pela nossa avaliação atuarial. Ele é sócio da empresa Arima, né, que é a nossa contratada atualmente para o serviço de assessoria atuarial. E eu pedi essa reunião com ele para que ele pudesse explicar com mais detalhes, né, os resultados da avaliação atuarial, como a gente faz todos os anos. Tiago, só apresentando, né, estão presentes aqui com a gente os membros do Conselho Deliberativo do IPREJU, membros do Conselho Fiscal, e também temos alguns representantes aqui da Unidade de Finanças da Prefeitura, do setor de orçamento, que é uma unidade que também é bem envolvida, né, nessa questão dos resultados atuariais do IPREJU. Então, queria avisar a todos que eu estou gravando a reunião, porque nós tivemos alguns conselheiros que me avisaram que não iriam poder participar. Então, a gente vai depois poder disponibilizar o link a eles. O nosso relatório já está publicado no site. Eu mandei o link aqui no chat, mas já está também ali no menu de prestação de contas do IPREJU. E eu vou, então, deixar a palavra com o Tiago, para ele poder explicar melhor. Se tiverem dúvidas, por favor, podem interagir. Obrigada, viu, pessoal? Pode ficar à vontade, Tiago. Pronto. Eu posso começar, então? Pode sim. Tá, deixa eu compartilhar logo minha tela com todos vocês. E antes de tudo, uma boa tarde a todos. Né? Todos temos aqui uma boa reunião e uma ótima semana também. Pronto, tá. Já está aparecendo para todos? Sim, está aparecendo sim. Pronto, então vamos lá. Vamos iniciar, né? Meu nome é Tiago Marques, né? Eu sou atuário, formado aqui pela Universidade Federal do Ceará, há algumas décadas atrás, né? Entregando a idade. Sou sócio da Arima Consultoria, e a gente trabalha nesse setor de regime próprio, precisamente desde maio de 2004, né? Quando a gente prestou serviços ao primeiro cliente, um município cearense aqui. E desde então a gente focou, né, nesse setor de atuação e, graças a Deus, rendeu bastante frutos. Pois bem, vou lá aqui para as análises e considerações, porque aqueles slides iniciais é um pouco mais falando da empresa, e como essa apresentação vai ficar disponível para todos, né, então quem quiser conhecer posteriormente pode verificar nos slides mais algumas informações. Pois então, vamos iniciar aqui nossas análises e considerações referentes ao plano previdenciário. Primeiramente, né, principiando aqui nossa análise, importa aqui fazer uma breve descrição demográfica da população coberta. E na database da nossa avaliação atuarial, nós tínhamos 7.732 vínculos, certo? De segurados em atividade. E aqui é importante enfatizar vínculo, porque um mesmo segurado ele pode ser contado, por exemplo, 2 vezes, que é o caso de alguns professores, né? A título de ilustração. Nós tínhamos 2.682 benefícios de aposentadoria e 490 pensões, né? Aqui, os segurados em atividade representavam uma folha mensal de aproximadamente aqui 57 milhões de reais. Os benefícios de aposentadoria, né, montavam em 26 milhões e as pensões em 2 milhões de reais. Isso na database da avaliação atuarial. Um primeiro ponto aqui a gente evidenciar é sobre a maturidade do regime próprio de Jundiaí. E essa maturidade, ela é basicamente, né, verificada num primeiro momento através da razão, né, do valor da folha de benefícios sobre o total da folha de segurados em atividade.
E, na database da avaliação, nós tínhamos uma folha de uma razão, né, de 50,75%. O que é que isso indica? Isso indica que, atualmente, uma alíquota, se você arrecadasse dos segurados e do doente, uma alíquota patronal equivalente a 50%, uma alíquota, né, geral, total, equivalente a 50,75% da folha dos ativos, seria suficiente para pagar a respectiva folha, sem necessitar recorrer, por exemplo, à rentabilidade dos recursos investidos. Um ponto importante, que a gente sempre enfatiza, é que regimes próprios, que têm até aproximadamente, no máximo, 33%, o valor dessa razão, nós consideramos que eles são regimes que estão naquela fase inicial ainda da sua vida previdenciária e são regimes que estão num processo vigoroso de acumulação de capital. Por quê? Porque até então você vai ter o quê? Uma folha de benefícios pequena frente aos valores que são arrecadados, ao valor acumulado e a respectiva rentabilidade. Evidentemente, naqueles regimes próprios que são bem administrados, que nem sempre é o que se observa, infelizmente, o Brasil afora. Contudo, aqui no caso de vocês, uma folha de 50,75% já indica uma certa maturidade. Ou seja, em tese, claro que isso aqui é uma regra geral, mas em tese, na média, nós podemos dizer que nós já passamos daquela fase de uma capitalização muito robusta, muito agressiva, para uma capitalização moderada. E dependendo do regime próprio, evidentemente, do quanto ele tem aplicado, alguns, não é o caso de vocês, né, mas alguns já iniciam neste momento a um lento processo de descapitalização do capital investido. Com relação ao plano de custeio vigente, na database da avaliação atuarial, e isso é importante enfatizar, o trabalho do atuário consiste em tirar uma fotografia da sustentabilidade de longo prazo da Previdência Municipal. E, ao fazer isso, obviamente, o que ele demanda junto ao Instituto? Base cadastral dos servidores, legislação própria, informações econômicas e financeiras e contábeis, para poder estar fazendo a sua avaliação. E, na database da avaliação atuarial, a gente tinha uma alíquota de 14% para os segurados, né? Uma alíquota normal patronal de 14,83% e uma suplementar para financiamento do déficit atuarial vigente naquele momento de 19,02%. Observe que a taxa administrativa, que não vai impactar na nossa análise aqui, porque ao analisarmos, a gente está preocupado, na verdade, com a questão da sustentabilidade para o pagamento de benefícios, certo? Mas, a título de ilustração, observe que a taxa administrativa de vocês, conforme a Lei Complementar 611 de 2021... Só que ele perdeu. Oi? Pode seguir, Tiago. Eu acho pode seguir? Aqui. Tudo bem. Ela é de 0,65, né, para esse biênio aí restante, 2024-2025, após o qual teremos uma taxa de administração de 1,30, que ainda é uma taxa de administração baixa, e o que é bastante comum em regimes próprios já de grande porte, né, porque quanto maior, obviamente, a folha de segurados em atividade, menor o percentual de administração que ele precisa para estar custeando as suas despesas operacionais ao longo do tempo. Pois bem, feito isso, o primeiro trabalho do atuário é fazer projeções de longo prazo referente às receitas e despesas da Previdência Municipal. E, evidentemente, ao fazer essas previsões de longo prazo, essas projeções de longo prazo, o atuário tem que olhar o quê? Para a base cadastral dos segurados e para a legislação municipal. Para a base cadastral, porque precisa saber a idade de cada segurado, o cargo de cada segurado, a remuneração, o sexo. Com relação às despesas, ele precisa saber se o segurado tem independentes, como cônjuge, filhos, etc. Pois bem, e a lei municipal, evidentemente, porque a lei vai mostrar para o atuário quais são as alíquotas de contribuição que vão incidir sobre essa massa de segurados, seja a alíquota do segurado, seja a alíquota patronal normal,
seja uma alíquota patronal suplementar. Então, por exemplo, aqui avaliou-se, né, a valor presente, ou seja, após fazer essa projeção de longo prazo, traz-se esse fluxo de receitas para a data base da avaliação atuarial, descontada a taxa de juros determinada em portaria da Secretaria de Previdência, e encontra-se um valor presente atuarial de 6,41 bilhões de reais entre receitas e patrimônio já constituído. Desses 6,41 bilhões de reais, 1,31 bilhão é de patrimônio mais termo de confissão. A expectativa é de receber aproximadamente 1,87 bilhão junto aos segurados em atividade, meio bilhão junto à compensação previdenciária, né, dos segurados que estão em atividade ainda, mas que um dia irão se aposentar, certo? E um total de recursos, né, já na database da avaliação atuarial, nós tínhamos 2,68 bilhão investido. Observe que o total a receber é de 3,73 bilhões. Resumidamente, desses 6,41 bilhões de receitas, né, e direitos, 41,8 já está constituído, né, no patrimônio do regime próprio, que é o que é aplicado mês a mês nos investimentos. 29,2% virá de contribuição do segurado, 20,4% patronal e aproximadamente 8,6% de compensação previdenciária. Lembrando que aqui a gente não está colocando ainda a alíquota suplementar. Então, essa alíquota patronal está considerando apenas esses 14,33%, né? Está desconsiderando essa alíquota suplementar. E nós estamos desconsiderando neste momento porque o atuário ele precisa mensurar, primeiramente, se existe ou não déficit atuarial. E essa averiguação se dá desconsiderando todo e qualquer plano de amortização que eventualmente exista no respectivo ente federado, né? No caso, no município de Jundiaí. Pois bem, frente a esses 6,41 bilhões de reais, qual o próximo passo? O próximo passo, o atuário vê-se obrigado a o quê? A fazer as projeções de longo prazo referente às despesas previdenciárias, os benefícios de aposentadoria e pensão, seja para os segurados, bem como para os seus dependentes. E as estimativas atuariais na database da avaliação atuarial indicam que o valor presente atuarial de todos os benefícios, né, concedidos e a conceder, eles montam em 9,86 bilhões de reais, sendo 4 bilhões em aposentadorias já concedidas, 0,39 bilhão nas pensões já concedidas, 4,12 bilhões nas aposentadorias a conceder, 1,9 bilhão nas pensões a conceder e 0,06 bilhão em compensação previdenciária a pagar. Observe-se que, do total das obrigações previdenciárias de longo prazo, 9,86 bilhões, 4,39 bilhões são de benefícios já concedidos. Ou seja, né, a maior parte, mesmo que seja por uma pequena vantagem, ainda está concentrada em benefícios que serão concedidos nos próximos anos. Ou seja, a maior parte da obrigação previdenciária do RPPS de Jundiaí ainda encontra-se vinculado aos futuros aposentados, ou seja, aos atuais segurados em atividade, bem como aos seus respectivos dependentes. A divisão... Oi? Desculpa interromper. É que, assim, você tá falando dos valores, né, a conceder, os valores a receber. Esse a conceder, a receber é estimativa para quantos anos? Até 2025, 24, 25, é isso? Porque você Não. mostrou a planilha atrás, né, 24, 25, então eu fiquei em dúvida se esses valores em bilhões aí é a conceder daqui 2 anos, ou é esse ano, no valor presente, ou como que é isso? Aqui são décadas à frente, na verdade. A gente está falando aqui de 75, 80 anos, aproximadamente. Por quê? Porque a projeção atuarial deve ser realizada até o final
da tábua de sobrevivência que é criada pelo IBGE, certo? E segundo essa tábua de sobrevivência, você vai ter aí que pessoas vivendo com mais de 100 anos, né? A expectativa é que as pessoas, poucas pessoas, mas algumas ultrapassem a idade de 100 anos. E, em consequência disso, o atuário tem que fazer essa projeção até, individualmente, para cada segurado, até o final dessa tábua. Então, se você pegar aí uma pessoa que tenha 40 anos, você vai estar falando aí que ela vai viver aí mais 75 anos, certo? Na tábua. É claro que existem probabilidades associadas a isso, não é um cálculo tão simples, mas a projeção efetivamente se dá nesse período bem longevo de anos. Entendido? Entendi. Obrigada. Não, de nada. Pois bem, então, como pode observar, desse total de 9,86 bilhões, nós temos que quase 42% são de aposentadorias a conceder, né? 40% de aposentadorias concedidas, e aqui uma constante, os benefícios de aposentadoria geralmente representam aproximadamente 80% do total das obrigações previdenciárias de quase todos os regimes próprios de previdência. E aqui você vai ter pensões a conceder 13,1, com prévio 0,6, e aqui as pensões concedidas ficaram aqui engolidas no percentual. Pois bem, uma vez que o atuário estimou o total das receitas de longo prazo, mais os recursos garantidores, ele vai confrontar esse valor com o total das despesas de longo prazo. Tiago. Tá sem áudio. Eu acho que caiu a... Não, ele está ainda na chamada. Opa, voltou? Voltou. Tiago. Ah, pronto. Onde é que vocês me ouviram até onde? Até o início desse slide. Esse que está agora, até aqui a gente estava ouvindo. Tá, então eu vou reiniciar aqui. Bem, então, nós estimamos aqui um total de receitas que é acrescido, né, a receber no longo prazo, que é acrescido aos atuais recursos garantidores, somam 6,41 bilhões de reais, né, que devem fazer frente a um total de despesas previdenciárias de longo prazo de 9,86 bilhões. Ou seja, nós encontramos um resultado atuarial primário. Aí nós podemos chamar de primário, porque ele está desconsiderando o plano de amortização do déficit atuarial que vocês já possuem, ok? Então, esse resultado atuarial primário, que desconsidera o plano de amortização de vocês, ele é deficitário em 3,45 bilhões de reais. E esse valor, pela legislação vigente, claro que varia um pouco de município para município, né? De ente federado para ente federado, mas ele tende a ser equacionado em prazos aí que, via de regra, variam de 28 a 37 anos, né, com poucas exceções acima ou abaixo. Então, ou seja, não são valores para serem pagos, né, equacionar do dia para a noite. Você tem aí 2, 3 décadas, né, para o ente federado estar equacionando esse valor, e evidentemente que esse valor pode ser reduzido, né, através de algumas reformas previdenciárias, como, por exemplo, a reforma que foi realizada junto aos servidores públicos federais na emenda constitucional número 103 de 2019, que, se adotada no RPPS, reduziria, né, de forma significativa esse déficit aqui atuarial. Pois bem, frente a esse déficit atuarial de 3,45 bilhões, que ele, pela legislação vigente, o seu custeio deve recair sobre o Tesouro Municipal, né? O plano de amortização de vocês hoje, né, que vai de 2024 a 2065, ele prevê as seguintes alíquotas suplementares, né? 19,02 para 2024, 20,81 para 2025, 20,24 para 2026 e assim sucessivamente. Porém, faz necessário fazer um pequeno ajuste. Por quê? Porque esse plano vigente, ele não paga completamente
só votar. Ele não paga completamente esses 3,45 bilhões de reais. Por isso que é necessário majorá-lo um pouco, nem que seja, né, ínfimo, como vocês podem ver. Então, por exemplo, para 2027, que é onde aparece a primeira mudança, em vez de 19,69, nós temos que adotar uma alíquota de 21%. Né? E lá no final, em 2065, em vez de uma alíquota de 14,37, nós temos que adotar uma alíquota de 18,20%. Está bem entendido até aqui? Pois bem, então, esse déficit atuarial de 3,45 bilhões, ele pode ser equacionado, né, desta forma. Que, como vocês podem observar, diverge muito pouco, né, do atual plano de amortização que vocês já têm aprovado no âmbito da legislação municipal, certo? Daqui em diante, a gente só vai apresentar aqui algumas propostas que elas existem mais para título de vocês estarem analisando e verificando se existe o interesse ou não de implementá-las, certo? E elas visam o quê? Efetivamente, reduzir esse déficit atuarial. Né? Então, primeiramente, alguns municípios e governos de estado, né, inclusive aqui o governo do estado do Ceará, adotou a cessão do imposto de renda pessoa física. Né? Em que consiste isso? Atualmente, os regimes próprios, quando pagam a sua folha de benefício, seja apostadoria ou pensão, em alguns casos de segurados, ele faz a retenção do imposto de renda. E esses valores retidos, eles são repassados para o Tesouro Municipal, no caso. E o que é que acontece? Optou-se em alguns entes federados, tanto município quanto estados, que optou-se por deixar esses recursos no regime próprio. Né? Aqui no caso do governo do estado do Ceará, esse recurso ele ficou no regime próprio, mas para um fim específico lá, que é para pagar determinado tipo de pensão. Mas não deixa de ser para custear benefícios, né? Que não poderia ter outros fins, inclusive. Então, no caso de Jundiaí, a cessão do imposto de renda pessoa física, ele seria, estaria uma receita extra de longo prazo de aproximadamente 815 milhões de reais, né, junto aos atuais benefícios já concedidos, né, e traria uma receita extra também de mais 872 milhões de reais frente aos futuros benefícios a conceder. Ou seja, seja o imposto de renda que atualmente é retido, seja o imposto de renda que virá a ser retido no futuro, né, com os próximos aposentados, na medida que esses benefícios forem sendo concedidos, esses recursos não seriam mais repassados ao Tesouro Municipal, ficariam no próprio ente federado. A vantagem dessa questão daqui do imposto de renda tem uma vantagem fiscal, que aí o município tem que estar avaliando, que é a questão do seu gasto com despesa de pessoal, né? Porque, por exemplo, quando você paga uma contribuição patronal, aquela contribuição patronal é contabilizada como despesa de pessoal. Não obstante ela, no futuro, possa ser descontada para efeitos do cômputo do limite geral de gasto pessoal, quando você paga a postagem pensionista, mas ela é computada. Né? Então, aqui você tem um ganho fiscal que tem município que esse ganho é irrisório. Né? Em outros lugares, esse ganho faz sentido. Né? Acaba sendo interessante ao município adotar esse tipo de solução. E prefere ceder o imposto de renda do que estar fazendo esse repasse a título de contribuição patronal. Uma outra sugestão também que existe Só um pouquinho, só para complementar um pouco em relação a esse assunto da cessão do imposto de renda, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um entendimento que o RPPS não pode utilizar a cessão do imposto de renda. Isso já foi objeto de estudo aqui, antes de nós fazermos a reforma da Previdência, e devido ao princípio, né, da não vinculação de receita, o tribunal já se manifestou nesse sentido. Então, essa é uma medida que, assim, já passou por análise, mas a gente não tem como estar utilizando no momento. Tá?
Pois é, isso é curioso, né? Porque aqui no estado do Ceará, ela passou, né? Isso aqui já foi adotado pelo governo do estado há uns 4 anos, né? As contas foram aprovadas Mas é isso, né? Cada Tribunal de Contas tem a sua autonomia também, né? Interpretativa. Uma outra sugestão é a inserção, né, na base de contribuição patronal, e é muito importante essa tecnicidade. Aposentadorias e pensões, né? Esse termo é importante por quê? Porque, basicamente, hoje, e aqui é bastante interessante, naqueles municípios que não têm previsão de fazer concurso, certo? E que a remuneração baixa de contribuição tem uma expectativa de redução drástica nos próximos anos. Por quê? Porque ao dizer que, por exemplo, a minha contribuição patronal vai incidir sobre 100%, por exemplo, das minhas futuras aposentadorias e pensões, na prática, que eu estou afirmando que a minha base de contribuição patronal vai ficar estável, por mais que os segurados se aposentem, mas o valor total da baixa contribuição vai permanecer mais ou menos constante. A vantagem disso é que traz para o regime próprio e para o ente federado uma estabilidade, né? Uma estabilidade em termos de alíquota de contribuição. Por quê? Porque a alíquota não fica tão sensível a mudanças na base cadastral devido à concessão de aposentadorias e pensões. Ao mesmo tempo que o município acaba tardando muito a repor esses segurados através do devido concurso público, né? E aqui está estimado também, né, em 432 milhões de benefícios referente à contribuição patronal sobre benefícios já concedidos e de 783 milhões referente a benefícios a conceder, que daria o quê? Aproximadamente 1,1 bilhão de reais. E aqui é curioso que sobre os benefícios concedidos, né, propôs aqui uma progressão, porque, eventualmente, o município não tem disponibilidade de caixa para, de imediato, passar a contribuir sobre 100% dos proventos da aposentadoria de pensões já concedidos. Então, aí sugere-se uma graduação, né, que se dá, começa com 10% e cresce 10% ao ano, mas essa graduação pode ser qualquer, mas para fins da nossa projeção, utilizamos essa tabela que agora apresentamos, de modo que o município tenha tempo para se adequar a esse novo cenário de base de contribuição. Uma outra alternativa, essa não tem impacto atuarial, certo? Ela é uma alternativa mais qualitativa, até diria, que consiste numa novidade trazida pela Portaria 1467 de 2022, que ela afirma o seguinte: o ente federado ele pode adotar alíquota patronal. E aqui é importante deixar isso bastante evidente. Trata-se de alíquota patronal e não de alíquota do segurado. Então, o ente federado ele pode adotar alíquota patronal diferenciada para grupos de segurados que tenham critérios de aposentadoria diferentes dos demais. Então, por exemplo, aqui, uma simulação que a gente fez para o magistério. E a gente fez uma simulação alterando, né, a alíquota de contribuição patronal normal do magistério e a alíquota dos demais segurados, de forma a manter a mesma arrecadação para a Previdência Municipal. Então, ao invés, por exemplo, de você estar contribuindo com 14,83%, seja sobre a remuneração do magistério e do não magistério, a prefeitura iria contribuir com percentuais diferentes. Ela iria contribuir com 29,98% sobre a folha dos professores, né, do magistério, no caso, e com a alíquota patronal de 7% sobre os demais segurados. Isso contribuição patronal. Mas a arrecadação seria a mesma, né? A vantagem, aí, novamente, a vantagem para alguns municípios é que tem município que tem muito recurso do Fundeb sobrando. Então, nesses casos, e pouco recurso no Fundo Geral à disposição. Então, nesse caso, faz sentido fiscal para aquele ente federado adotar uma alíquota patronal, né,
que incida sobre a remuneração dos segurados do magistério maior, porque é uma fonte de custeio que está mais disponível para ele. Mas essa medida aqui é só uma sugestão que a gente mostra, para mostrar que isso é possível, caso seja interessante para o ente federado. Né? Que, via de regra, quem vai poder dizer se isso aqui é interessante ou não do ponto de vista fiscal vai ser a contabilidade, a Secretaria de Finanças e Administração do respectivo ente. Pois bem, o resultado atuarial pós aquelas medidas todas, que aqui está incluso o imposto de renda, mas que é inviável no caso de vocês, mas cairia para 511 milhões de reais, que seria uma redução de 85%, né, do déficit atuarial. E aí aquelas ali, aí vamos lembrar, se eu criei mais receitas para o RPPS, então, consequentemente, é por isso que esse déficit atuarial diminuiu. Então, evidentemente, aqueles aportes que eu fazia a título de custo suplementar, eu vou poder reduzir. Por quê? Porque esses valores eu estou pagando na forma de imposto de renda, na forma de contribuição patronal normal, que agora está incidindo sobre benefícios concedidos a conceder, e etc. Então, você teria alíquotas bem menores, né? Evidentemente que essas alíquotas teriam que ser revisadas para a situação de vocês, na medida que o imposto de renda não parece ser uma medida factível para o Estado de São Paulo, né, para os municípios, sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Claro, eu queria fazer duas perguntas rapidinho, antes de você seguir. A portaria diz que a contribuição patronal não pode ser maior do que 2 vezes a contribuição do servidor. No exemplo que você deu, o que seria considerado seria a média ponderada, é isso, que o resultado está em 14. Não seria enxergado, vamos dizer, que essa do magistério está passando de 2 vezes o dobro? Exato, não. Porque qual é o critério? Você tem que averiguar. Porque o que você tem que averiguar é o seguinte: é se aquilo que o regime próprio está arrecadando, porque você, na verdade, não deve olhar nem para a alíquota, porque a alíquota pode ter base de contribuição diferente, certo? É possível ter uma base de contribuição patronal e uma base de contribuição segurada distinta. Na verdade, o que a regra lá diz é o seguinte, é que aquilo que o regime próprio arrecada junto ao segurado, né, você tem que comparar com o que ele arrecada, né, monetariamente junto ao ente federado. Ou seja, o que ele arrecada junto ao ente não pode ser menor do que aquilo que ele arrecada do segurado, nem 2 vezes superior, certo? Certo. E a segunda pergunta que eu ia fazer é, assim, você demonstrou, né, vamos dizer, 3 medidas mitigadoras aí, desconsiderando a primeira, a segunda, ela traz um aumento na contribuição mensal patronal, né? Então, assim, só para elucidar, que assim, teria uma redução do déficit, mas condicionada a um aumento de receita mensal. Então, no fundo, de qualquer forma, precisa ter o aporte do ente, correto? Porque só teria essa redução do déficit se tivesse o aumento da patronal mensal, correto? Exato. Mas um ponto importante que deve ser considerado também é o seguinte, na contabilidade da prefeitura, né, quando ele vai lá e evidencia o déficit atuarial da Previdência, é melhor, né, até para fins de pontuação, junto à Secretaria da Receita Federal, que esse déficit atuarial seja o menor possível. Então, se você perguntar para um prefeito, por exemplo, prefeito, você vai pagar praticamente a mesma coisa, a sua despesa vai ser a mesma, sendo que num cenário tu terás um déficit atuarial de 3,45 bilhões, e no outro o teu déficit atuarial, sei lá, caiu para 2 bilhões. Então, evidentemente, para fins de classificação dele junto aos órgãos, né, federais, ele vai preferir apresentar contabilmente um déficit atuarial de 2 bilhões. Sim, eu só vejo uma questão, né, nessa alteração, é que, assim, até onde eu sei, né, pelo fato do IPREJUM ter déficit, se a gente majorar a alíquota patronal, você não consegue reduzir mais depois,
porque você tem déficit. Então, assim, seria uma proposta que tem que ser muito bem estudada pelo município, né? Porque se você alterar a alíquota para tributar os ativos, você vai aumentar a sua arrecadação. Então, teoricamente, depois, se no futuro quisesse fazer o caminho inverso, não tem mais como, né? Sim, tem que avaliar bem, né? Aqui é apresentado a título de insight, né? De ideia, né? E caso se demonstre interessante, aí evidentemente que seriam aprofundados outros estudos. Legal, eu agradeço, Tiago. A gente está com um pedido de estudo que foi solicitado de variação de contribuição patronal, acho que já está com a Claudiana aí para análise, né? Que foi uma solicitação de estudo também. Eu acho que estudos são sempre válidos, né? O importante é, assim, a gente sempre tem em mente o resultado, né? E podem ser tomadas medidas alternativas, mas não que o déficit desapareça, né? Ele vai ser recolhido em outro formato, na verdade. Exato. Aí um ponto importante, que é que a gente sempre gosta de mostrar, mas para o ente federado, qual é a diferença de custeio aqui? Se vocês observarem no cenário atual, né, com a alteração no custo suplementar que a avaliação até 2024 exigiu, mas com alteração ínfima, na verdade, você pode observar que, seja nesse cenário, né, isso aqui é o cenário com o plano de amortização vigente, né, na legislação. Esse aqui é o cenário com a nova lei, com o novo plano de amortização, pode observar que é praticamente o mesmo, né? E, por fim, como é que ficaria o cenário com as medidas? Então, você pode observar que, para o ente federado, a diferença é praticamente nula, né, entre os três cenários. Mas a grande diferença, como eu havia dito recentemente, é aqui, caso seja interessante para a prefeitura, né, usar mais recursos, por exemplo, do Fundeb do que do Fundo Geral, e que tem município que é interessante, né, é algo sinalizado caso a caso, e também, deixa eu voltar aqui, e por fim, reduzir, né, o déficit atuarial no balanço da prefeitura, para melhorar o resultado fiscal da mesma. Mas do ponto de vista de despesa, né, de desembolso do ente federado para o regime próprio, vocês podem observar que fica praticamente inalterado aqui. O impacto é muito insignificante. Tiago, nós sempre contamos com novos conselheiros que entram, né? Então, às vezes, eu tenho conselheiros que estão assistindo a apresentação atuarial pelo primeiro ano, pela primeira vez. Então, eu gostaria que você voltasse na tabela do plano de amortização, né, que foi proposto no relatório, e fizesse uma breve explicação de forma geral, porque nos 3 primeiros anos, né, a alíquota em geral ela tem que se conservar mais alta, e depois ela pode ir diminuindo, né? A gente sabe que são regras da portaria que exigem isso, né? O porquê não pode ser uma alíquota igual para todos os anos? Se você puder esclarecer, eu acho que seria interessante. Pronto, então vamos lá. Existe algo chamado princípio da prudência, né? Vamos lembrar aqui que curioso esse tema, porque a prudência ela é uma virtude cardeal, que é até um assunto que sumiu, né, do sistema educacional, mas a prudência é uma das virtudes cardeais, que basicamente diz o seguinte: é pela prudência que o homem, né, ou a mulher, faz as escolhas certas, verdadeiras e boas, né? Então, a prudência basicamente é essa virtude que habilita o homem a agir corretamente, escolher corretamente e, consequentemente, ser uma boa pessoa. Então, o princípio da prudência, que deriva, né, dessa virtude, mas aplicado às finanças, ele basicamente diz o seguinte: pelo princípio da prudência, nós devemos, na medida das nossas possibilidades, majorar receita ou majorar despesas e minorar receitas. Isso no que tange as nossas projeções. Então, por exemplo, quando a Secretaria de Previdência Social
ela define lá a taxa de juros que o atuário deve utilizar ao fazer o seu estudo, ela age com prudência na medida em que ela propõe uma alíquota, uma taxa de juros, que, em tese, ela espera que os exigentes próprios devam atingir, certo? Mas ela propõe uma alíquota mais baixa. Por quê? Primeiro, porque quanto maior a alíquota, menores são as obrigações de longo prazo, por causa do fator de desconto. Então, ou seja, antigamente, todos os atuários, ao fazer avaliações atuariais, utilizavam a taxa de juros de 6% ao ano, né, livre da inflação. Sendo que esse era um percentual um pouco mais arrojado. Então, pelo princípio da prudência, o que a Secretaria de Previdência fez? Não, a gente vai adotar agora alíquotas ou taxas de juros menores. Aí, dependendo do município, essa taxa de juros é 5,5%, é 5%, é 4,72%, ou seja, por prudência, adota-se uma taxa de juros menor, consequentemente, o atuário, na sua avaliação, as suas projeções de receitas com investimento vão ser menores, consequentemente, o déficit atuarial vai ser maior e vai exigir um maior esforço do ente federado. Então, essa é uma consequência necessária do princípio da prudência. Como é que isso acontece aqui nessa tabela? Então, pelo mesmo princípio, qual é a ideia? É que o município tenha ali, na medida da sua capacidade, evidentemente, né? Porque se você botar aqui uma alíquota que ele não possa pagar, você não está sendo prudente também. Então, mas observando a capacidade financeira do município, o ideal é que as alíquotas sejam as maiores possíveis no início do fluxo de contribuição. Por quê? Porque o dinheiro vai entrar mais rápido no caixa da Previdência Municipal, consequentemente, esse dinheiro vai ser aplicado no mercado financeiro por mais tempo, logo, esse dinheiro vai render bem mais, e quando eu falo bem mais, é bem mais mesmo, porque você pegar aqui 100 mil reais investido por 10 anos, dá uma rentabilidade bastante significativa. Imagine 1 milhão, 500 milhões ou 1 bilhão de reais. Então, consequentemente, o princípio da prudência aqui diz o seguinte: nós temos que contribuir o quanto mais cedo, com a maior quantidade de recursos que o município consiga aportar. Né? Claro que ele deve observar outras despesas que ele tem, né, que são demandadas pela população em geral, né? Mas a ideia é essa: um maior esforço contributivo agora, para que esse dinheiro entre no regime próprio, seja aplicado no mercado financeiro, renda juros. Por quê? Porque quanto mais juros render, né, quanto mais rentabilidade o regime próprio obtiver no mercado financeiro com seus recursos, menor vai ser no futuro o esforço contributivo da prefeitura. Deu para entender assim? Não, sim, é porque muitas vezes, assim, você tem aquela ideia, porque não pode ser alíquotas alinhadas, né? E a própria portaria exige, né, que no início haja ali o pagamento no mínimo dos juros, então, mais para deixar isso bem esclarecido também, né? Mas basicamente é isso, é por prudência, né? Acho que não por acaso prudência e previdência têm escritas e sons parecidos, né? Pessoal, alguma dúvida para o Tiago? Podemos seguir? Acho que pode ficar à vontade, viu, Tiago? Pronto, e aqui, nesse gráfico, a gente apresenta esses valores, né, na íntegra, né? Pode observar aqui que a diferença, basicamente, é que a alíquota suplementar do plano vigente, que é em linha vermelha, ela fica relativamente mais cara ali nos últimos 3, 4 anos, né, do que nos demais cenários. Mas, via de regra, são cenários bastante equivalentes no seu custo. Né? E, por fim, né, basicamente, a gente só enfatiza, quem já terminou a apresentação dos resultados, então a gente enfatiza a importância da gestão de riscos, ou seja, a unidade gestora da Previdência Municipal tem que, né, ter uma política de riscos bastante bem definida, para poder avaliar e acompanhar esse equilíbrio atuarial ao longo do tempo. Né? A governança pública, né, também é importante, que inclusive a gente está participando dela neste momento, ao estar apresentando a avaliação atuarial para para ambos os conselhos de previdência, né?
seja deliberativo, seja fiscal, bem como para demais convidados também aqui presentes, né? E, por fim, também aqui a importância de você estar observando a questão do entendimento do órgão externo, basicamente o quê? A Secretaria de Previdência e o Tribunal de Contas de cada estado. Como foi muito bem evidenciado aqui nessa apresentação, enquanto aqui no estado do Ceará, essa questão do imposto de renda, né, parece resolvida, já no estado de São Paulo, o Tribunal de Contas já entende o oposto, né, entende que é vinculação de tributo e, portanto, né, não deve ser posto em prática. Então, basicamente, é essa a nossa apresentação, e a gente fica agora aí à disposição de todos vocês para sanar toda e qualquer dúvida que vocês entendam pertinentes. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que é mais para a Cláudia, na verdade. Cláudia, eu estava dando uma olhada aqui, o plano de amortização, quando a gente fala plano de amortização, só prevê o valor arrecadado na suplementar, é isso? Isso. Tá, então é o seguinte, no relatório do ano passado, a gente tinha uma previsão de amortização de 2,5 bi, como que a gente tinha lá. Aqui o dele, pelas contas ali, 2,8 bi, com a alteração lá que a gente fez. Ainda assim, o nosso déficit aumentou de 360 para 560, 200 milhões. Então, na verdade, aumentou 500 milhões o nosso déficit. Assim, uma consideração que eu acho bem importante de a gente fazer, né? O cálculo atuarial do ano passado tinha um déficit total arredondando 2,9 bi, né? De forma geral, 2,87, alguma coisa. Esse ano, conforme o Thiago apresentou, o nosso déficit subiu para 3,45 bi. Isso, vamos dizer, quase 600 milhões foi o que o nosso déficit aumentou. Esse resultado, assim, ele era muito esperado, inclusive, já. Né? Quando nós, ano passado, vocês se lembram, tiveram 3 projetos de lei que foram aprovados na Câmara, um que deu o aumento, o reajuste, na verdade, em maio, né? Daí a gente teve aquele segundo projeto que trouxe o reajuste retroativo do período da pandemia, que foi pensado em 3 parcelas, sendo que foi dado uma também a maio, uma a setembro, a outra a abril desse ano, e teve o projeto de lei do magistério, que também foi escalonado mais uma alíquota para o magistério. Quando aqueles 3 projetos foram para a Câmara, veio para o IPREJUM fazer o estudo de impacto atuarial, assim como em qualquer lei que vai para a Câmara, o IPREJUM precisa se manifestar. E naquela ocasião, nós estimamos que o impacto desses 3 projetos ia ser de 870 milhões. Então, o resultado atuarial que cresceu o déficit aí em torno de 560 milhões, ainda não chegou nos 870, porque a base de dados que eu mandei para a Arima fazer o estudo foi a base de 30/9. Né? Então, eles pegaram os aumentos de maio, ali, abril, maio e setembro. Esse aumento que a gente vai ter esse mês, na folha, que já foi aprovado ano passado e que vai ser agora, ainda não está no estudo. Tá? Então, quando eu vi o resultado, na verdade, assim, era dentro do esperado, dentro do que já estava avaliado, inclusive, né? E vai ter mais o impacto na próxima avaliação. Essa seria a minha segunda pergunta. Sim, a base cadastral lá está de setembro, então ela impactaria, se ela tivesse de dezembro igual a data focal, ela impactaria de forma negativa, então, no nosso déficit, se ela estivesse correta? Na verdade, já o salário de setembro, que é o que eu mandei para a Arima, basicamente é muito similar ao de dezembro, né? Porque essa base de setembro já pegou o aumento que a gente teve em setembro, eu já mandei com os reajustes. Então, na base da Arima, que embasou todo esse estudo, já está contemplado o reajuste do ano passado, aquele de 2023, e 2 parcelas daquele reajuste retroativo. Ainda tem uma que é a que vai ser concedida agora em abril. Nós tivemos um resultado ano passado nos investimentos, bom, superou a meta, né?
Só que não é o suficiente para conter o déficit que ia ter decorrente dos reajustes, tá? Então, assim, tá muito em linha do que tinha sido feito o estudo. Isso dá até uma tranquilidade, assim, porque o estudo dos projetos de lei ainda foi feito pela outra empresa, né? Então, você vê, é o que a gente fala assim, as linguagens se conversam, né? Então, outra empresa estimou o impacto daquele reajuste. A Arima, basicamente, agora pegou a base de setembro e assim, o resultado está bem alinhado com o que a gente já esperava. As alíquotas em relação ao plano de amortização, sim, aquela tabelinha ali só conta as alíquotas da alíquota extraordinária. Então, quando a gente pega aquela tabela, a gente tem que pegar aquela alíquota mais 14,33, que é a patronal. A gente percebe que no curtíssimo prazo ali, para 2, 3 anos, a alteração até não foi tão grande. A alteração maior, assim, se você olhar a tabela como um longo prazo, daí sim você vai observar, né, que as alíquotas cresceram de forma geral. Então, considerando o número de anos, né, é assim que está sendo amortizado aí esses 560 milhões excedentes. Mais alguma dúvida, pessoal? Tiago, enquanto o pessoal acho que está ainda analisando, queria que você comentasse um pouco com todos, assim, qual a sua perspectiva em relação à base cadastral, se você entende que a base está adequada, né, se foi possível fazer a avaliação com segurança, porque esse também é um ponto que sempre é bastante da nossa preocupação isso, que a gente tenha a base sempre atualizada, correta, para que você tenha os elementos para fazer análise, né? Então, se você quiser dar um panorama geral para o pessoal, quais foram suas impressões sobre a base, fica à vontade, tá? Bem, quanto à base, assim, a base de vocês é muito boa. Geralmente, municípios com essa quantidade de segurados têm a base muito ruim. A verdade é essa. E quanto maior, pior é a base. Então, por exemplo, você vai fazer a avaliação atuarial não vou citar gnomos, né? Mas de algum governo de estado, nossa, a base é muito ruim. A base é muito ruim. Eu fico imaginando como é a da União. Né? A da União deve ser... Mas, via de regra, a gente encontra boas bases em municípios que são bem organizados e pequenos. Evidentemente, porque quanto melhor o número de segurados, mais fácil você estar manipulando aquela informação. Mas, assim, vocês, até quem visita o RPPR de Jundiaí percebe, né? Vocês têm toda uma infraestrutura bem que é fora da curva, se você comparar com a realidade nacional. Né? A base de dados de vocês é muito boa, as informações são completíssimas. Né? Vocês têm informação de compensação previdenciária, que tem muito município que não tem. Aliás, tem muito município que não tem processo compensado. Aliás, né? Só para deixar assim bem claro. Então, assim, com relação à base, a base de vocês é muito boa. 8,5 para 9, se fosse para me dar assim, uma nota em termos gerais, né? Até excelente. Ah, Tiago, tu já deu nota 10 para alguém? Não, né? Não tem como dar nota 10 para base. Até porque também uma coisa assim que, por exemplo, a gente não identificou aqui em vocês, mas em alguns municípios, isso assim, é bastante evidente. São grupos de segurado que somem da base e reaparecem tempos depois. Por quê? Não, porque o cara foi cedido, por exemplo. Estava cedido para a justiça eleitoral, para qualquer coisa. E aí, sendo que o município deveria continuar o quê? Com aquele usuário na base de dados, porque ele continua sendo segurado. Em tese, ele deveria continuar contribuindo. Mas o município, via de regra, não tem essa informação. Aí a gente pensa que o cara foi exonerado. Aí, de repente, 2, 3 anos, reaparece lá o sujeito. Não, aí o que aconteceu com ele? Não, ele estava cedido. Aí a gente explica, mas a pessoa que é cedido,
continua segurado. Então, ele estava contribuindo, aí quando não estava nem contribuindo para a Previdência, né? Agora, quando você tem a base de dados boa, você consegue identificar esses casos e evitá-los também. Legal, obrigada, Tiago. Claudinha, indo nesse embalo aí, deixa eu só fazer mais uma perguntinha. Claro, fica à vontade. O nosso plano de amortização, ele vai até 2065, lá a previsão dele, o anterior ia até 2055. A data de 2065 é o máximo, ou se a gente for fazer um novo, pode jogar mais para frente? Eu esqueci. É máximo. A portaria tem umas regras que cada município tem alguns parâmetros, aí você basicamente coloca numa fórmula e aí sai a quantidade de anos que o RPPS tem para amortizar o déficit atuarial dele. Então, se a gente fosse fazer esse ano de novo, era de novo até 2065. Se a gente for refazer, reavaliar? É porque assim, depende de casa a casa. Por exemplo, ano passado saiu uma nova portaria, né, que permitiu até reduzir as alíquotas patronais, né, nos primeiros anos aí para muito RPPS, coisa que não foi, né, adotada. Mas, por exemplo, se a gente observar, só lembrar aqui, igual me fugiu a mente aqui. Fui dar o exemplo de vocês e esqueci da regra geral aqui. Vai repetir a pergunta? Caso a gente vá por fazer um novo plano de amortização novamente esse ano, a data máxima é até 2065, que a gente pode prever essa amortização? Bom, lembrei. Por exemplo, se você fizer a reforma da Previdência, aí você tem uma condição especial, né? Aí tu pode aí estar amortizando, só me engano, em 45 anos, certo? Então, assim, existem algumas exceções. A primeira que me vem aqui à mente é a questão, você fez reforma? Fez. Então, o plano de amortização agora pode ser em 45 anos. E o nosso, no ano passado, já foi até 2065, Gé. Então, isso, ano passado a gente já utilizou esse prazo, justamente porque a gente fez a reforma, tudo, né? Não, isso eu lembrei, mas assim, como a gente costuma às vezes fazer de tempo em tempo, se fosse fazer agora, a gente jogaria um ano para frente ou não? É 2065 ou é uma quantidade de anos? É isso Fica que eu queria saber. travado. Fica travado. Não ouviu? Viu, Angélica? Só para colaborar um pouquinho aqui, é o seguinte: você também tem que olhar a questão da idade, da massa, para que também, às vezes, você é obrigado até a reduzir, para a questão até dos princípios que o Tiago colocou aqui. O que vai acontecer a partir da calculatória do ano que vem é que a gente não podia colocar a geração futura, e foi aprovada a semana passada no Conaprev, que os novos, né, que serão recebidos, a gente vai poder ter uma regra para poder, aquela linha de corte que a gente vê assim, mas parece que acaba a cidade, então isso vai acabar, então você vai poder ter regras de alteração para que as gerações futuras, né, ou na verdade os que entram substituindo possam ser contados. Isso deve minimizar o custo de longo prazo, porque você vai ter novas contribuições entrando nesse pacote, tá? Essa é uma regra. Uma regra que também diminuiu até 2028 agora foi que nós não precisamos usar esse ano aqui 2/3 dos juros, e aí o ano que vem usaria o juro inteiro. A gente prorrogou no CNPPS e abriu um espaço para manter esse ano mesmo do ano passado, depois subir para quem fez reforma para 50%, para depois 75% e depois cheio, e quem não fez reforma, 1/3, 2/3 e cheio. Então, teve algumas alterações de regra que deram uma minimizada no começo, então não ficou tão mais apertado, tá? Do que tem agora. Então, o cálculo, embora seja uma quantidade absurda de tabelas que eles vão tendo que cruzar pela questão dos dados, certo? Às vezes tem fatores que eles vêm fora disso daqui. Por exemplo, a gente conseguiu diminuir o custo esse ano porque nós aumentamos a taxa de juros, certo? Então, uma parte da alíquota ela está amortecida por isso, tá? Porque se você pegar a quantidade do déficit que tem e pegar a quantidade do que subiu, uma parte está embutido nos juros, tá? Então, essa é a diferença, do 4,86 para o 5,
quando você traz todos esses 45 anos ao valor presente, você consegue diminuir muito de contribuição, tá? Então, a gente tem que ir olhando todos os detalhes para poder fechar. A gente também melhorou a questão do uso daquela tabela que a gente aprovou no ano passado, diminuindo em 80 e poucos milhões, porque a gente pôde usar também aquela entrada de inatividade por problema de saúde e tudo. Isso, então o cálculo não dá para comparar para e passo de um ano para o outro, exatamente porque existem condições diferentes entre um cálculo e outro. Tá? Então, por que um ano tem e outro não tem? Só que nós já falamos da TAPA, que a gente autorizou diminuir. Nós tivemos saldo atuarial positivo em relação aos investimentos. Ano passado nós tivemos negativo, né? Então a gente teve algo superior a 100 milhões que a gente conseguiu diminuir ao bater meta com sobra. Então você tem variáveis que você tem que olhar ano a ano. E essa é uma situação que o Thiago tem que observar aqui, e às vezes eles fazem um monte de conta, nem todos os detalhes de todas as contas eles conseguem trazer em todos os processos. Mas só para a gente lembrar o nosso histórico, é isso aí. A gente teve, do ponto de vista, os aumentos, né? E lembrando que os aumentos acima da inflação é que geram impacto atuarial. Reposição da inflação, não. Tá? Nós já jogamos o custo do nosso plano de cargo dentro dos cálculos atuariais, então não teve nenhuma alteração de custo por implementação do nosso plano de cargo. Ele já está lá, já tem um custo, ele só mudaria se diminuísse ou aumentasse os aumentos pré-estabelecidos no plano de cargo. Tá? Então, mas isso não teve essa estrutura. Então, basicamente, o aumento que se dá no nosso custo está nos aumentos que superaram a inflação do ano passado para cá. Mesmo que você leve em consideração que nós estamos repondo a inflação, a conta se faz ano a ano. Então, se você não teve um ano com nenhum aumento, nenhuma reposição inflacionária, você naturalmente diminui o seu déficit técnico. A gente viu isso durante a Covid. Depois você repõe, você aumenta e você pega cheio. Esse é um custo que entra cheio agora. Tá? E você dilui ele quando você parcela no longo prazo. Então, como o Thiago mostrou aqui, a hora que você olha o valor da parcela, quando você traz tudo isso para a longevidade do nosso plano, certo? As alíquotas não chegam a dar 1% de diferença. Tá? A gente vai ter mais uma pancada nesse ano que vai entrar agora aqui. Tá? Então, o cálculo atuarial do ano que vem, você levar em consideração o que já está aprovado, certo? E o que pode vir a ser aprovado cedo, eles entram nesse cálculo do ano que vem. A gente ainda só tem uma expectativa de que a gente vai aumentar o nosso déficit técnico-atuarial. Agora, podem entrar medidas também que minimizem essa questão do cálculo, que é essa questão da geração futura, tá? Que hoje tem um artigo lá, acho que se não me engano é o 33, o anexo 7, que diz que você pode olhar, mas ela não impacta atuarialmente. Se ela impactar atuarialmente, ela é bem importante para a questão da diminuição do déficit técnico futuro. Porque eu só aumentava o custo, mas não aumentava a receita. Se eu puder trazer a receita, e aí, já adiantando para vocês, se vocês pegarem os nossos últimos 10 anos, nós praticamente repusemos todo o que saiu. Então, se a gente puder repor toda a massa entrante, né, que a gente puder manter o mesmo número de ativos, com uma entrada mais barata que vai acontecer, porque agora quem entra, ou entra na média até o teto, ou entra na média mais, a complementar, o custo é menor para nós, tá? Então, aí você vai ter que ter uns impactos, e a gente vai acabar vendo nos próximos anos essas alterações. Então, o cálculo, na verdade, ele é uma foto, certo? Mas o processo, ele é permanente. Então, toda vez que tiver alguma alteração, parece pequena, ela pode repetir bastante. Uma alteração que parece grande, às vezes ela não impacta tanto. Tá? Tá cheio de lei tramitando aí, tá? Tem 3 PECs tramitando. Uma das PECs iguala toda a reforma para todos os municípios. Para nós não impacta nada, certo? Mas tem uma PEC dizendo que até o aposentado a partir de 75 anos não paga mais. Essa impacta muito, certo? Então, isso a gente só consegue entender isso daqui se um dia for aprovado e ser aprovado como seria a condição. Então, a gente vai fazendo assim por linha de corte. Então, o cálculo é de 2024, com data base 2023 e dados setembro.
que é o que está na regulamentação da portaria, na antiga 440, que veio para dentro da 467. Só para passar um pouquinho de cenário longo para vocês e algumas coisas que estão sendo objeto de discussão, tá bom? Obrigada. João, aproveitando a sua deixa, eu estou vendo na página 31 do relatório do Tiago, ele fala que em dezembro de 2021, a gente teve um superávit de 8 milhões. Aí depois, resultado atuarial. E em dezembro de 2022, deu negativo 368 milhões. E nesse ano, aumentou para 560 milhões de déficit. Isso daí é resultado ainda da Covid, é resultado do quê? Porque, assim, se a gente estava com superávit, e nesses 2 últimos anos, 2022, 2023, a gente chegou nesse déficit, mesmo com a reforma previdenciária, isso significa que lá para frente a gente pode continuar tendo aumentar esses déficits, porque está aumentando muito, né? Você vê em milhões e vai subindo. O ano passado, basicamente, foi não batimento da meta, que foi muito importante na questão do nosso aumento de déficit. A gente ficou bastante distante da meta. Quando você coloca o que nós temos em carteira, cada vez que você fica 1% abaixo da meta, aumenta muito isso daí. E o ano passado foi péssimo. Nós não conseguimos trazer. Desculpa, o ano retrasado foi dessa forma que a gente teve. Então, pegando a escadinha, né? No primeiro ano, quando teve o Covid, não podia dar aumento, estava tudo travado, não teve reposição, ficou no mesmo custo, aumentou, praticamente não tem movimento. Você conseguiu colocar um pouquinho mais de recursos para dentro, está resolvido, isso daí apareceu os 8 mil. Quando você liberou e você reposição, você pôde dar o aumento, aí veio numa outra contrapartida. A gente não conseguiu, igual o ano passado, fazer um bom ano para investimentos. Então, se você olhar lá quanto que a gente ficou para trás, tá? Basicamente, o nosso déficit está ligado a nisso. Tá? Daqui para frente, o nosso déficit, tá? Se a gente conseguir manter a meta nos investimentos, o nosso déficit vai estar vinculado ao crescimento da remuneração. É o que mais impacta. Então, vamos supor, inflação, vamos fazendo contas redondas, né? Inflação esse ano é 4%. Os aumentos acumulados, 12%. Bom, você tem 8% para impactar. Impactar 8% na nossa carteira, você faz uma conta boba lá, você põe 8 vezes 3, dá 240 milhões só numa conta aritmética. Não estou nem colocando o exponencial que ele vai colocar depois lá, onde entra juros sobre juros. Então, deu aumento, a gente já sabe que tem. A nossa vantagem é que a gente sabe antecipadamente o risco atuarial quando a gente faz o impacto. Nós já sabemos que tem mais de 350 milhões de impacto para esse ano aqui, pela lei que já foi aprovada e ainda não foi implementada e será implementada agora. Se tiver outros aumentos que superem a inflação, a diferença do que superar a inflação já vai ser um custo que vai aumentar o déficit atuarial. A conta é muito tranquila, é quase uma regra de 3, vai, entre aspas. Eu ganho, aumento o meu custo, eu preciso aumentar a minha base. Se do ponto de vista dos investimentos eu não conseguir andar junto, eu abro um buraco. Esse buraco vai para o financiamento. Tá? Eu posso alongar, ser alíquotas menores, mas no final da história, tudo se resume a quanto eu devo. Certo? Então, essa é uma questão. O dinheiro vai precisar do mesmo jeito. Eu acho que o impacto da geração futura ele é muito mais realista, porque eu já posso contar com o que vai entrar. Depois, o que o atuário vai fazer, ele vai pegar e ver se historicamente a gente consegue fazer aquela reposição para ele validar o cálculo dele. Ele não é bobo também. Quanto tempo a gente fala disso, né, João? De pelo menos ter uma ideia se impacta positivo ou negativo. A gente imagina que positivo, mas, né, acho que sim, mas quanto tempo a gente fala dos novos entrantes? A gente, na verdade, por exemplo, o Estado do Paraná usou novos entrantes no cálculo atuarial dele e o Tribunal de Contas foi lá e glosou o cálculo porque não tem na portaria a permissão. Falar que você pode calcular, mas não usar para fins do relatório, né? Sim, você entende que tem um impacto, mas não pode usar. E o Estado do Paraná usou. Agora vai poder autorizar. O Thiago está levantando a mão aqui. Quero aproveitar o gancho aqui. O que acontecia? Antes da reforma da Previdência,
pessoa questionava, será que é positivo ou não um concurso? Aí, existia uma lenda que era muito bom, né? Não, concurso sempre é bom, sempre vai ser bom. E a gente ficava assim, será que é bom? Se eu fizer um concurso só de professores, por exemplo, nas regras pré-emenda constitucional número 109, será que vai ser sempre bom? E não era, né? A gente fez vários estudos e verificou que não, que via de regra era ruim. Porém, depois da emenda constitucional número 103, todos os municípios que adotaram e quem teve a oportunidade de fazer estudos para concurso, a gente verificou que o impacto sempre é muito positivo. Por quê? Porque as novas regras, crendo ou não, elas esticaram muito, né, digamos assim, o tempo de contribuição dos segurados, dos novos segurados, né, o pessoal que vai entrar no concurso. Consequentemente, qual é a ideia? Na prática, esses novos segurados, eles e a prefeitura, junto com eles, vão contribuir com mais recursos do que o que seria necessário para custear os benefícios deles. Consequentemente, vai o quê? Vai sobrar para amortizar uma parte do déficit atuarial dos antigos, que já estavam. Porque o pessoal que vai entrar novo, por exemplo, hoje a alíquota de vocês é 14 mais 19. Se entrar 1.000 segurados amanhã, vai continuar 14 mais 19. Você não vai cobrar 14 mais 14 para eles, não vai? Então, quando você mantém a sua estrutura de contribuição previdenciária, mas agora sobre uma massa de segurados que é mais equilibrada, porque entrou gente com novas regras de aposentadoria, novas regras de cálculo de concessão, novas regras de pensão, então tende a se equilibrar. Consequentemente, né, como o João Carlos disse, a avaliação atuarial agora com grupo aberto, ou com novos entrantes, né, como alguns chamam, tende também o quê? A apresentar um cenário positivo, né, para todo mundo que fez reforma. Para quem não fez reforma, eu já diria assim, meu caro coroa, não dá para saber se vai ser bom antes de fazer os respectivos estudos. Mas a tendência, sim, entendeu? Quem fez reforma, no caso de vocês, isso tende a melhorar bastante o resultado atuarial. Não sei se a Claudinha está aí para comandar. No silêncio. Aí, Claudinha, eu posso tocar aqui. João, ela ia precisar entrar em outra reunião. Se você quiser ir tocando, ok, então, também. Então vamos lá. Então, só para a gente poder fechar de forma tranquila aqui, é só para perguntar se existe mais alguma dúvida que a gente possa sanar com o Tiago aqui. Tá? Então, Márcio, né? O que a gente vai fazer então, Márcio, depois é disponibilizar para os que tiverem interesse o link para poder rever aqui a apresentação do Tiago e depois as discussões trazidas pelas perguntas trazidas tanto pela Angélica como pela Betinha. Aí a gente depois, mais para frente, na reunião do Conselho, se tiver alguma outra uma dúvida que nasça maior, a gente se compromete a passar para o Tiago aqui, qualquer coisa de necessidade, o Tiago com certeza vai nos retornar. Pode ser assim, Márcio? Tá bom para vocês? Podemos fechar? Bom, pessoal, perfeito, muito obrigado aí a participação de todos, uma boa semana, vamos trabalhar para fazer as coisas andarem, né? Tiago, muito obrigado, viu, mais uma vez. Tá? Eu agradeço, boa tarde, boa semana a todos. Boa tarde. Oi. O Roberto, pode encerrar a gravação, por favor.